mano, na moral, já tô desorganizada das ideias, viu? Olá, meus queridos amigos ouvintes, queridos e de queridas. O episódio de hoje do podcast vai ser em vídeo, porque eu tô com vontade, uns surtos da madrugada, e eu decidi que eu vou aparecer. E nesse episódio a gente vai falar sobre autocuidado. Um tema tão simples, mas que a gente consegue cavar muita coisa. Fica que a gente vai aprender muito sobre autocuidado, mas principalmente eu vou dar umas lapadas em vocês para vocês aprenderem sobre autocuidado. Nada como um bom episódio normal, não é mesmo? Nesse episódio eu quero falar para vocês que há muito tempo autocuidado para mim foi algo muito delicado, que isso era algo que eu pensava que era uma coisa somente externa, que autocuidado era somente o pele, somente o externo, o para fora, e nunca era algo interno. E por muito tempo, sem terapia, eu vi autocuidado como um passar de creme, um arrumar o cabelo, um se depilar, um passar um creme para estrias, um fazer academia. Mas autocuidado é muito maior que tudo isso. É tão maior que tudo isso que, literalmente, isso é só 1% de autocuidado. E eu posso provar isso para vocês. Vamos começar com os tópicos mais simples. Autocuidado seriam pele, externo, interno, psicológico e financeiro. Se a gente consegue ver isso como um autocuidado, esses três pilares, a gente percebe que o externo, o físico, é um terço de tudo isso, sendo que ele se divide entre pele, cuidado estético e academia. Então, nutricionistas, que também é sobre comer e tudo mais. Então, ele se liga muito mais nessa parte. Agora, o interno, que é o psicológico, e o financeiro, que também abala o seu cuidado, o seu, são muito maiores e muito mais preocupantes. Sem eles, não adianta nada você ter os melhores cremes, ter a matrícula na academia, comprar um lookzinho novo toda vez que passa na frente de uma loja ou aparece um anúncio da Shein para você. Mas você não tem psicológico para ir para academia. E por isso que você não vai, entendeu? Você não tem psicológico para poder se manter na academia, para conseguir ir com frequência, ou você não tem financeiro para se manter na academia. Então, essa base que a gente está acostumado a entender que é o autocuidado, ela não é nada sem as outras duas. Ela literalmente não existe sem as outras duas. Se você não tem psicológico para se cuidar, você não vai passar um creme no rosto. Você não vai cuidar daquela manchinha. Você não vai no esteticista. Não vai. Não vai. Se você não tem dinheiro, você não vai mesmo aí. Aí mesmo que você não vai. Então é por isso que o autocuidado ele tem que ser pensado muito mais no interno e no financeiro. E como uma pessoa que mora sozinha, calma que eu tô contando. Comecei a morar sozinha em 2018, já vão fazer uns 8 anos isso? 8 anos isso, gente. É 8 anos morando sozinha, tendo que lidar comigo mesma. E eu comecei a morar sozinha quando eu tinha 19 anos. Então eu era muito novinha. Então saber que naquela época, tentar entender que naquela época eu não tinha essa visão de tudo isso. E quanto mais passavam os anos, mais eu ficava preocupada de que eu não estava me cuidando. Porque eu olhava no espelho e não via um cuidado na minha pele, por exemplo. Mas eu não me importava com o que eu comia. Eu não me importava com o que eu consumia na internet. Eu não me importava se eu estava bebendo água ou não. Eu não me importava se eu tinha dinheiro na conta ou não para comprar aquela roupinha que eu queria. E aí eu via a blogueira lá usando aquelas roupas lindas e eu doida para comprar na Shein. Eu gastava um dinheiro que eu não tinha. E aí eu ficava pensando por que raios eu não me cuidava. Mas no fim das contas, eu só não tinha uma boa base para fazer tudo isso. Eu não tinha meus dois alicerces bem estruturados. E é aí que você quebra qualquer pessoa. E aí eu vou dar um exemplo muito bom para vocês de que quando eu comecei a morar sozinha, eu tinha muito essa brisa de que eu tinha tudo para mim, né? Agora tinha uma casa inteira para mim.
E o autocuidado ficaria muito de lado, essa coisa de fazer um dia de spa e tudo mais. E conforme foi passando o tempo, eu fui criando essa rotina. Só que, conforme foi passando esse tempo, eu também percebi que se eu não tiver dinheiro para comprar as coisinhas, eu não tenho como cuidar disso. Então, eu comecei a me acumular em dívidas comprando coisas de skincare. Comecei a me acumular em dívidas e dívidas de skincare. E isso começou a me trazer muita frustração, porque eu não tinha mais dinheiro para, por exemplo, sair com as minhas amigas. Então eu tinha os produtos, mas eu só ficava trancada em casa, eu não podia sair porque eu não tinha dinheiro. E aí começou a bater aquelas tristezas gigantescas, e aí eu não queria mais fazer nada, e eu não queria mais nada. E aí quando, há uns 2 anos atrás, eu comecei a entender um pouco mais sobre mim. Porque eu acredito que é assim que a gente vai ter um bom autocuidado, você tem que se conhecer. E eu tenho um exemplo muito bom sobre se conhecer, que eu acredito que isso vai realmente mudar a visão que vocês têm sobre autocuidado. Esse exemplo é perfeito. Quando eu comecei a morar sozinha, quando eu comecei não, há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu percebi que toda vez que eu chegava em casa e tinha muita louça para poder lavar e tudo mais, eu não me sentia com vontade de lavar aquela louça toda, então eu simplesmente ia dormir. Eu juntava e acumulava mais louça. Só que quando eu estava saindo para trabalhar, eu me sentia agoniada a tomar café da manhã com louça na pia. E até hoje isso é uma questão para mim. Tomar café da manhã com muita louça na pia, porque eu não tenho uma mesa. Então eu não tenho onde tomar café. Então eu preparo meu café da manhã na minha pia, no lado do que não tem escorredor. Preparo na pia, barra em cima do fogão, ali onde eu posso, tal, naquela bancadinha. Então é uma mini bancada entre o fogão e a pia e tal. Então eu me viro ali. Isso sempre foi assim. E como eu não tenho mesa, eu tenho que comer ou na cama, em outro lugar e tal. Às vezes até mesmo na pia em pé. E me deixava extremamente estressada ter que tomar café da manhã na pia, suja, com cheiro de louça. Então eu sempre lavava a louça antes de tomar meu café. Eu lavava a louça, tomava café e quando eu ia ver, eu estava atrasada para o trabalho. Eu ia para o trabalho estressadíssima porque eu estava atrasada, porque na minha cabeça eu estava atrasada, porque o transporte não deu certo, porque trânsito, não sei, São Paulo é caos, porque choveu, porque eu perdi um ônibus e agora eu tinha que esperar 30 minutos para o próximo ônibus, e que ele me atrasou muito. E eu chegava no trabalho estressada, ouvia um monte do chefe, e aí eu voltava para casa estressadíssima, só pensando que eu queria logo ir para casa, jantar e dormir. Eu chegava em casa, a louça estava limpa, eu pensava que alívio, vou jantar. Ia fazer janta, tudo mais, tomava um bom banho, não sei o que, dormia, acordava no outro dia, a louça estava lá. E aí eu me irritava mais uma vez, e o ciclo se continuava. Até que um dia eu percebi que o maior estresse que eu tinha no meu dia era chegar atrasada. E eu percebi que eu só chegava atrasada porque eu tinha que lavar a louça de manhã. E aí foi que eu falei pra mim mesma: como é que você vai conseguir melhorar essa situação? E foi simples. Você vai ter que lavar a louça agora de noite. E era uma chatice ter que lavar a louça antes de dormir. Porém, isso é um autocuidado. Porque eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando da Otávia do futuro. E é isso que é autocuidado. É cuidar de você daqui a 10 minutos. É cuidar de você daqui a 2 horas. É cuidar de você que vai acordar amanhã cedo. É preparar algo para você pensando em você que vai ser de amanhã. Você de amanhã está sendo agradado por você de hoje. Entendeu? Então, toda vez que eu acordava e via a louça limpa, e eu podia tomar meu café da manhã mais rápido, sem precisar me preocupar, sem precisar me irritar, eu saía de casa uns 20 minutos mais cedo, porque eu não tinha esse estresse logo cedo, eu comecei a entender o que era autocuidado. Ali virou a chave. E pra mim, toda vez que eu faço uma coisa pensando em mim, e não necessariamente em mim do presente, mas em mim do futuro, eu entendo que isso é um autocuidado. Toda vez que eu penso, é melhor eu começar a beber água, eu não tô bebendo água. E quando eu chegar de noite, vai bater aquela sede danada. Eu vou beber água sem parar, sem parar, sem parar. E aí daqui a pouco eu tô mijando horrores e eu vou dormir tarde porque eu ainda vou estar fazendo xixi sem parar e não vou conseguir dormir. E quando eu deitar na cama vai dar vontade de fazer xixi de novo. Então é bom começar a beber água durante o dia pra eu não ter esses picos e surtos de beber água durante a noite. Autocuidado. É um saco ficar me regrando pra beber água durante o dia. Mas eu sei que isso é um autocuidado pra mim de noite. Isso é cuidar de mim. Eu sei que é um saco dizer não pra mim
agora, mas é dizer sim pra mim do futuro. Toda vez que eu penso em comprar aquele lookinho, toda vez que eu penso em comprar aquela maquiagem, comprar aquele protetor solar mais caro, sendo que eu já gosto de um muito em conta. Toda vez que eu penso em estocar alguma coisa, comprar dois, três dele, eu sempre digo pra mim mesma: você não precisa disso. Calma, você não precisa disso. Autocuidado também é dizer não. E isso ninguém fala. Que autocuidado é dizer não pra si mesma. Você precisa dizer não. Você precisa negar as coisas pra você, pra se proteger. É como quando você vai numa festa com amigos e você tá ali no meio da festa e você percebe que você não tá bem, você não tá se sentindo tranquila de estar ali. E por algum motivo você pensa que quer ir embora. Mas você olha pro lado e fala: ai, mas meus amigos estão se divertindo tanto. Ah, mas não vai fazer diferença se eu for embora, porque eu vim sozinha, eu vou sozinha. Só vou pedir um Uber pra casa, dar um beijo em todo mundo e tchau, acabou. Mas você não, você fica lá. E você fica incomodada, e você fica rabugenta, e você fica estressada de ficar ali. E as pessoas olham a sua volta e falam: meu Deus, mas ela ficou muito chata do nada, pra que ela tá aqui? É, você podia estar na sua casa. Ou como eu fazia, que era toda vez a mesma coisa. Eu ia para os lugares e eu tinha tanta vergonha de dizer para as pessoas que amanhã eu ia ter que acordar cedo que eu não dizia. Então eu ficava até tarde nos lugares. E aí eu simplesmente ia para casa tarde, no outro dia meio virada eu ia trabalhar e eu percebi que isso não é autocuidado. Curtir uma noite adoidada e não lembrar do outro dia e não me importar se eu vou acordar cedo. Na verdade, isso é o contrário. É desgaste completo, sabe? É desgaste completo, porque se eu sei que a Otávia do futuro quer acordar amanhã bem, eu vou ter que dizer não para a Otávia do presente hoje. E principalmente, eu vou ter que dizer não para as pessoas hoje que estão comigo e falar: desculpa, eu tô indo embora. Pronto. É aí que a gente entende tudo. Toda vez que você diz não para si mesma, porque você tem em mente que isso não vai ser bom para você daqui a 2 dias, 3 dias, uma semana. Eu não tô falando de 20 anos. Eu não tô falando de você velhinha. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de você de amanhã cedo. Eu tô falando de hoje, de você à noite. É você pensar que hoje à noite aquilo vai te trazer um problema para hoje à noite. É quando toda vez que eu tô entrando no ciclo menstrual, eu simplesmente decido comer um mundo de doces. E aí eu toda hora fico abrindo o iFood pensando: vou comprar um doce, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E eu sempre percebo isso em mim. Esse time, esse ciclo se voltando. E eu falo: você não vai comprar não. Não vai não. Porque isso não vai te fazer bem. Isso não vai te fazer bem. Você vai entrar num ciclo de comprar um monte de doce, comprar um monte de doce. E quando esse ciclo menstrual acabar, você vai estar com muita cólica e você vai estar cheia de espinha, você não vai gostar disso, você vai se irritar, vai se frustrar muito mais, você vai ficar muito mais triste e muito mais decepcionada consigo mesmo. Você vai pensar: por que que eu não lutei um pouquinho mais alguns dias atrás e não fiz isso acontecer? É só sobre isso. Então, toda vez que você dizer não a si mesma, você tá dizendo sim a um futuro um pouco melhor. Eu nem tô falando de distantes, são futuros próximos. E eu lembro uma vez que eu tive uma sessão de terapia que me pegou muito, que a minha terapeuta falou pra mim assim: Otávia, eu quero que você escreva coisas que te fazem bem, coisas que você tem orgulho de ser sua, que você tem orgulho de ter na sua vida, e coisas que você ama ter na sua vida. E eu fiz essa lista. E essa lista se encontra na segunda página do meu celular, sabe, na aba de entrar? Sempre assim, eu coloquei essa nota. Eu fiz uma nota do celular e coloquei essa nota fixada no celular. Então, toda vez que eu abro o celular, se eu passar pro lado, eu vejo a nota bem grande com as coisas que eu amo. E nelas estão cozinhar, porque sim, é um grande autocuidado quando eu cozinho pra mim, quando eu faço uma coisa que eu sei que vai ser muito gostosa pra mim. E isso é muito mais do que passar um creme no meu rosto, porque um creme no meu rosto vai me ajudar para daqui a alguns anos. Mas a comida que eu como vai me ajudar para daqui a alguns dias, porque eu faço marmita para semana.
Então eu sei que é muito chato eu parar um dia inteiro e passar 6 horas cozinhando, organizando, limpando o alimento, aí higieniza fruta, higieniza legumes, e prepara a receita e vai no mercado. Isso, essas 6 horas não tô nem contando o horário do mercado. Aí vem mercado, vai em açougue, vai em feira, e aí vai no açougue, vai na feira, vai no mercado e higieniza produto e prepara a receita. Tem que eu anoto que receita eu quero fazer, como é que eu quero fazer. E depois de anotar as receitas, eu tenho que preparar essas receitas. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Mas todo esse processo eu sei que é pra mim do futuro. Então, quando as marmitas estiverem prontas e eu tiver comida literalmente pra 1, 2 semanas, porque eu sou sozinha, gente, então quando eu vou fazer comida, uma panela de feijão dura tipo 2 semanas pra mim. Então, toda vez que eu termino de fazer a comida e eu monto as marmitinhas bonitinhas e ainda tem a louça gigantesca pra lavar, e eu nem costumo montar as marmitas no mesmo dia, eu só monto no segundo dia. Então eu preparo todas as comidas e eu monto no próximo dia, porque eu congelo essas marmitas pra durar as 2 semanas. Toda vez que eu como elas, toda vez que eu vou jantar e eu tenho uma marmitinha boa pra comer, eu fico muito feliz. E isso estava acontecendo muito. Isso é um outro exemplo igual da louça. Estava acontecendo muito esses tempos. Eu tava percebendo que eu tava emagrecendo muito. Eu tive uma época, 2 anos atrás, que eu tava tomando medicamentos com a base, junto com a terapia e tudo mais. E eu comecei a emagrecer muito, comecei a emagrecer muito. E eu percebi que tudo era aquilo, era porque eu não tinha muita organização na minha alimentação. Eu tava sendo levada pelos problemas da vida e o trabalho. Então, eu só trabalhava, estudava, e eu não pensava em comer direito, eu não pensava em nada disso. E aí, eu comecei a perceber que eu não estava jantando. E quando eu ficava em casa, eu pensava em preparar comida, ter que sentar ali, ter que se, né, ir pra perto do fogão, botar a barriguinha no fogão e fazer comida, eu já ficava agoniada, que eu falava, tá, mas o que que eu vou fazer? Tá, mas o que que eu vou fazer? Eu vou ter que descongelar a comida, eu vou ter que descongelar a carne, eu vou ter que fritar um ovo, vai ser janta? Ou vai ser janta? Porque quando eu comecei a morar sozinha, minhas jantas eram pipoca e cup noodles. E aí eu percebi que o negócio não estava bom. Então, quando eu comecei a prestar atenção na minha alimentação, aí foi que eu notei que, às vezes, o meu cansaço, o meu desânimo, era muito falta da minha alimentação, sabe? A pele seca, a pele triste, a alimentação. As milhões de espinhas, a alimentação, além de hormônios. Mas isso é outro papo, mas vocês entenderam? E aí eu comecei, não, preciso preparar comida uma vez por semana para ter as marmitas. Assim, toda vez que eu sentir fome, eu não preciso pensar em cozinhar. Eu só abro uma marmita e eu tenho comida. E, gente, vou ser bem sincera, eu bati muita cabeça para começar a fazer isso. Bati muita cabeça, eu sofri muito para conseguir chegar onde eu tô hoje, que eu sei exatamente como é que eu tenho que fazer. São 2 anos fazendo marmitas. É toda semana. Eu não faço mais. Eu não chego em casa, faço janta e a janta eu pego e boto numa marmita e levo pro trabalho. Não. Eu realmente paro um dia pra fazer a marmita e o outro dia, ou mais tarde, algumas horas, pra montar as marmitas e aí acabou o meu dia. Mas isso tudo mudou completamente a minha forma de se alimentar. Porque eu podia comer. Então eu não tinha mais esse receio de, ai, mas não tem nada pra comer. Eu tinha que comer. Eu simplesmente entrava entrava aqui em casa e pensava já, hoje a janta vai ser o quê? O que será que ainda tem de marmita? Vou dar uma olhada. Eu costumo sempre colocar quando é, né, as marmitas meio diferentes, eu coloco umas tampas mais diferentes pra poder identificar. Um dia, quando eu for fazer marmitas da semana, eu mostro pra vocês. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, falar pra vocês é que é muito chato parar um dia inteiro pra fazer marmita. Mas a Otávia, no resto da semana, tão feliz, porque ela não precisa ficar fazendo comida, ela não precisa fazer janta, ela não precisa fazer almoço, ela não precisa fazer marmita, a gente pega uma marmita e bota na bolsinha e leva pro trabalho. Ah, ela não precisa fazer janta, então ela chega cansada do trabalho, com a bolsinha dela depois de 2 horas de transporte público e simplesmente abre a geladeira, pega uma marmita, micro-ondas e janta. E aí a louça dela é literalmente um potinho da marmita, um prato, porque eu como no prato quando eu faço marmita aqui em casa, um potinho da marmita do trabalho, mais os potinhos de lanchinho da tarde do trabalho.
Essa é a louça odotável da semana. Eu consigo lavar depois de tomar banho, antes de tomar banho, eu lavo a louça tá tudo limpo. Outro dia de manhã, tomar café da manhã. Sim, entende? Que isso traz uma alegria, uma praticidade pra minha vida. Isso me traz um conforto e toda vez que eu vou comer minhas marmitas, eu sou muito feliz. Toda vez. Toda vez que eu vou comer minhas marmitas, eu fico muito alegre por ter feito isso pra mim, por ter tido esse cuidado comigo mesmo. Então, eu quero muito dizer isso pra vocês, que autocuidado é mais do que um creme, é mais do que tudo isso. É um cuidado sincero com você daqui 2 dias, com você daqui 2 horas, com você e simplesmente você. É pensar que a forma que você tá agindo com você mesma, com o que você olha no espelho. Se é a melhor opção para você estar fazendo isso, se essa é o que você quer estar plantando mesmo. Se você não podia estar melhorando um pouco mais seu dia, sabe? Se você não podia estar facilitando um pouco mais o seu dia. Tipo, eu sei que eu fico muito cansada no outro dia, então seria uma boa ideia talvez dormir longe do celular, talvez colocar ele para carregar longe, para eu conseguir dormir melhor. Isso é uma dica que eu uso há muitos anos. Tem uma tomada lá da minha cama, mas eu boto sempre o notebook para carregar. Não com o celular eu coloco na cozinha, porque o celular é a coisa mais fácil de você pegar e ficar rolando no feed. E eu percebi que eu não estava dormindo bem, que eu não estava descansando. Então tudo isso é sobre autocuidado, mas também é sobre autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que entender as suas vontades, as coisas que estão te atrapalhando a ser melhor, a ter uma vida melhor. E você vê que nada do que eu falei aqui foi caro, nada do que eu falei aqui mudou completamente a minha rotina, a minha vida. E nossa, meu Deus, que estratosférico, nada. Foi coisa simples que eu fiz pra mim. Nada que eu falei aqui foi algo estratosférico. Foi simples. Foi olhar coisas que me fazem bem. E outro exemplo que eu dou, que eu tenho certeza que vocês, não sei se muitos vão gostar, ou que se vão entender, mas é sobre até outras pessoas à minha volta. Então, quando eu percebo que as pessoas estão falando de coisas que não me fazem bem, se outras pessoas estão falando coisas sobre mim que eu não acho que é verdade, e eu gravei um podcast, o episódio 3 eu falo sobre como você tem que se ver para você passar isso para as pessoas. As pessoas têm acesso somente àquilo que você fala de si mesmo. Então, quando as pessoas falam coisas de mim que eu não concordo, que não sou eu, como um autoconhecimento meu, eu sei que aquilo não é realidade. E por me conhecer, eu sei que aquilo não me fez bem. Então, ou eu corrijo, ou eu me afasto. Isso também é autocuidado. É perceber que tudo à sua volta que te atinge pode ser consertado se for ao seu alcance, entende? Se você puder fazer isso por você, vai ser bom. Então, tomar um café de manhã na sua varanda em vez de tomar um café da manhã indo no celular, porque você tá percebendo que tá cuidando com muita ansiedade. Você sente que seu dia é ansioso. Esses dias eu tava falando com a minha mãe sobre algo muito importante, que foi sobre parar de dormir com telas. Eu falei que eu carrego meu notebook do lado da minha cama, e às vezes eu coloco o YouTube e eu vou dormir, eu apago com o YouTube falando e tudo mais. Eu acordo tipo 2, 3 da manhã e fecho o notebook. E eu acordava muito cansada. E aí eu comecei a colocar um time para eu parar de ver as coisas. Então, quando desse meia-noite, eu tenho que desligar o notebook e ir dormir. Eu consigo fazer isso sempre, mas eu sei que quando eu preciso fazer algo muito específico no outro dia, essa é a melhor estratégia para eu poder acordar melhor. Então, eu me dou o tempo máximo das coisas. Eu digo não para mim, com coisas que são meu lazer, entende? Então eu digo, não, até 10 horas é o máximo que você vai ficar em telas. Até 10 horas é o máximo que você vai ficar com o celular. Eu ia pegar o celular, mas ele que tá gravando. Até 10 horas é o máximo que você vai ficar com o celular na mão. A partir disso, seu celular vai colocar pra carregar e você vai ficar só no notebook, só no YouTube. YouTube é só até meia-noite. Deu meia-noite, você vai olhar, deu meia-noite. Eu nunca coloco o YouTube pra poder, aquela reprodução automática, porque senão ele vai correndo vídeos e você não vê que horas mais são, que horas são. Então, deu meia-noite, parei, desliga. Amanhã cedo a gente tem que acordar. Autocuidado.
Você precisa cuidar de si mesmo. Você precisa dizer não, você precisa ser chato, mas você precisa fazer isso por você. Porque ninguém vai fazer isso por você. E é essa virada de chave que você tem que entender. Ninguém vai te falar, você precisa comer melhor, você precisa beber água, você precisa dormir mais cedo. Porque isso é coisa que os pais falam pra gente. Nossos pais trazem isso pra gente e a gente acredita. Por muito tempo, gente, mesmo morando sozinha, eu achava que as pessoas ainda cuidariam de mim. Porque eu estava num relacionamento. Eu achava fielmente que ele ia fazer isso por mim. Que ele ia dizer isso. Que ele ia fazer esse cuidado. Só que aí eu percebi que eu tava esperando dele um papel de pai, de mãe, que não tinha nada a ver. Eu tava esperando que as outras pessoas, minhas amigas, me dissessem isso. Só que tá todo mundo enrolado nos próprios problemas. As pessoas não têm tempo pra poder te dizer pra você beber água. As pessoas não têm tempo pra dizer pra você que não é legal você dormir 2 da manhã pra acordar 6. E é por isso que a gente, criador de conteúdo, faz esse tipo de conteúdo. Porque aqui a gente pode dizer pra vocês, gente, não é legal dormir 2 da manhã pra acordar 6. Gente, não é legal passar o dia inteiro sem beber água. Gente, não é legal você gastar o dinheiro da luz, da água, pra tomar um café numa cafeteria cara. Paga sua luz e sua água. Você vai tomar o seu café, vai fazer seu brand com as suas amigas quando você tiver dinheiro. E se você precisa muito disso, você quer muito fazer esse rolê, então junta grana. Corta uns gastos aqui, um ali. Você tá entendendo? Às vezes a gente precisa sim de um direcionamento de outras pessoas, mas a maior parte desse direcionamento tem que vir da gente, porque só a gente sabe o que precisa. É só você que sabe o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei o que eu preciso. Eu sei que eu precisava lavar a louça antes de dormir. Eu sei que eu precisava me controlar para beber, me regrar para beber água durante o dia. Eu sei que eu precisava me regrar para parar de dormir com o celular perto. Eu sei que eu preciso. Mas o que você precisa, quem tem que analisar é você. Fazer esse cuidado pra você, por você. E aí vocês vão ver que autocuidado é muito maior do que vocês estão imaginando. É isso. Eu agradeço muito quem ouviu até aqui, quem vê esse vídeo. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Te vejo no próximo episódio. E um beijo pra quem me conhece. E 2 beijos pra quem não faz ideia de quem eu sou.